E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Explodiu uma bomba no noticiário do futebol brasileiro e chacoalhou o Parque São Jorge. A frase atribuída a Carlos Miguel, goleiro do Nottingham Forest, caiu como um raio nas redes sociais e incendiou a torcida do Corinthians. Em suposto áudio que viralizou, a declaração seria direta e atravessada: "Foda-se o Palmeiras, vou assinar com o Timão." Verdade ou ruído? O barulho foi suficiente para transformar uma tarde comum em plantão de mercado, com torcedores, jornalistas e dirigentes rastreando pistas e tentando separar fato de espuma. No universo das negociações, palavras pesam tanto quanto cifras. E a frase, ainda que não confirmada, mexe com rivalidades históricas e com a expectativa de uma torcida que sabe o valor que um goleiro decisivo tem em temporada longa. O Corinthians monitora oportunidades, a janela pede atenção, e bastidores apontam que o clube não quer perder tempo quando percebe uma chance de alto impacto esportivo e simbólico. A repercussão foi imediata. Grupos de torcedores passaram o dia ecoando a suposta manifestação do goleiro, pedindo aceleração nas conversas e lembrando atuações que o credenciaram como peça capaz de resolver jogo grande. Do outro lado da cidade, a irritação foi visível. Qualquer menção que azeda o clássico acende a pólvora. O resultado é um ambiente de arquibancada antecipada, com promessas de capítulos quentes nos próximos dias. Para além do ruído, a leitura fria de mercado indica que Carlos Miguel, pela estatura técnica e mental, encaixa no que o Corinthians busca: segurança aérea, elasticidade em bola rasteira e personalidade em jogos de pressão. O clube tem olhado para o setor com lupa, ciente de que um bom goleiro salva pontos e dá confiança ao bloco defensivo. Em tempos de calendário congestionado, ter uma referência sob as través é medida esportiva e, indiretamente, financeira. Internamente, a diretoria trabalha com prudência. Sabe que cada vírgula pública impacta pedidas, bônus e prazos. Sabe, também, que o futebol inglês negocia em outra moeda, com lastro cambial e amarras contratuais que vão de taxa de vitrine a gatilhos por desempenho. Entre o desejo e a assinatura, moram planilhas, cláusulas e reuniões que não cabem em thread de rede social. A comparação entre ambientes pesa. Na Inglaterra, a concorrência por minutos é feroz e qualquer brecha pode virar escada ou beco sem saída. No Brasil, a vitrine do Corinthians é diária, com clássicos, Copas e um Brasileirão que não perdoa instabilidade. Para um goleiro no auge físico, a combinação de protagonismo, visibilidade e afeto da Fiel tem poder de persuasão. A declaração atribuída ao jogador adiciona pimenta ao derby, mas o departamento de futebol do Corinthians prefere traduzir o calor em estratégia. O discurso é de alinhamento, avaliar status contratual, condições de liberação, salários e bônus por objetivos. Nada de prometer o que não pode cumprir, tudo de avançar quando a chance é concreta. O clube aprendeu, a duras penas, que timing é metade da jogada. Em 2025, o recado na Neoquímica Arena é de reconstrução com competitividade. O elenco foi ajustado em setores-chave, a comissão técnica pede intensidade, e a diretoria cobra foco jogo a jogo. A torcida quer respostas dentro de campo e, fora dele, movimentos que apontem para a ambição. Um goleiro com o lastro europeu seria sinal claro de que a régua subiu. Tecnicamente, Carlos Miguel oferece atributos que combinam com uma defesa que prioriza compactação e linhas curtas. Em ataques posicionais do rival, o goleiro alto reduz ângulos. Em bola parada, vira zagueiro extra. Em contra-ataques, acelera a transição com reposições longas. Para um time que alterna pressão alta e bloco médio, a leitura de saída e a coragem num x1 são ouro. O impacto no vestiário também é pauta. Chegada de nome forte mexe com hierarquias, mas, quando bem conduzida, eleva o sarrafo de todos. Treino fica mais competitivo, a defesa se sente blindada, e o ataque arrisca com menos medo de perder a bola. É o círculo virtuoso que times campeões cultivam, exigência interna e confiança coletiva. Existe, claro, o componente emocional. A frase, confirmada ou não, funciona como gatilho para uma torcida calejada e exigente. O corintiano,
que valoriza entrega e pertencimento, enxerga no gesto uma sinalização de identificação. Querer estar aqui sempre foi moeda forte no Parque São Jorge. Quando o discurso encontra desempenho, a química acontece. Financeiramente, a engenharia é delicada. Há salários, impostos, comissão, taxa de intermediação e um possível acerto com o clube inglês. Ainda assim, a conta pode fechar se o pacote esportivo render, bônus por metas, valorização de ativos ao redor, zagueiros e laterais com melhor vitrine, receita de bilheteria e prêmios por avanço em mata-mata. Um goleiro que decide vale pontos, e pontos valem dinheiro. Nas redes, a novela ganhou capítulos à parte, voos rastreados, supostas fotos em aeroportos, capturas de tela de mensagens e interpretações em tempo real. O clube, vacinado por experiências recentes, tenta blindar o elenco e evitar que o barulho externo contamine o gramado. O torcedor, por sua vez, sabe separar e lota a arena, porque pressão em casa tem outro peso. O derby, mencionado na frase que atravessou a cidade, é mais do que jogo, é fronteira simbólica. Num ano em que cada detalhe conta, a possibilidade de um protagonista se posicionar, mesmo que por ruído, redistribui cartas e fabrica narrativa. Se a contratação sai, vira combustível, se não sai, vira lição sobre timing e responsabilidade no discurso. Por fim, fica o essencial: o Corinthians não pode, e não vai, ser refém de rumor. Se houver lastro, a diretoria acelera, se for fumaça, agradece o carinho público e segue o plano. O torcedor quer bola defendida no minuto 90, vibração com a camisa colada no peito e uma equipe que não negocia competitividade. É a régua do clube. E é por ela que qualquer negociação precisa passar. Nos bastidores, a história ganhou contornos de novela em capítulos acelerados, ligações da madrugada, sinal verde e amarelo de intermediários, troca de minutas e aquela estratégia clássica de silêncio público enquanto o telefone não para de vibrar. Quem está por dentro descreve um tabuleiro em que cada movimento custa cifras e reputações. A direção trabalha para alinhar expectativa de atleta, margem orçamentária e um cronograma que não estoure a janela. Entre ansiedade e método, o Corinthians tenta transformar ruído em negócio. Em campo, o debate é direto. O perfil de goleiro que o Timão busca precisa sustentar um time que alterna pressão alta com bloco médio, que sofre poucos chutes, mas chutes perigosos, e que exige reposição com precisão cirúrgica para virar defesa em ataque. Nesse desenho, um camisa 1 com envergadura, leitura de cruzamentos e frieza no mano a mano muda o cenário de um campeonato inteiro. O pacote não é só defesa, é plataforma de jogo. O estudo técnico sobre Carlos Miguel circula com atributos que saltam aos olhos: imposição aérea em bola parada, tempo de reação em finalização cruzada e uma taxa de acertos em pênaltis que não se ensina, se cultiva. Some-se a isso a calma para quebrar a primeira linha do adversário com um passe tenso e a esticada longa que encontra ponta em velocidade. Quando o goleiro pensa como armador, o adversário retrocede 2 passos antes mesmo de recuperar a bola. A comparação de ambientes, inevitável, pesa na balança. Em cenário inglês, a disputa por minutos é brutal e o calendário inclui compromissos com rotações profundas. No Corinthians, o protagonismo é imediato, a vitrine é diária e a cobrança é proporcional ao tamanho da camisa. Para quem está pronto para o olho do furacão, a Neoquímica Arena oferece aquilo que número nenhum traduz: energia. O planejamento de 2025 no Parque São Jorge fala em reconstrução com competitividade. A equipe foi sendo ajustada por setores, a comissão técnica cobrou organização sem perder agressividade, e a diretoria mirou peças que entreguem ponto agora e lastro para o amanhã. Um goleiro desse perfil fecha um triângulo virtuoso com zagueiros e volantes e diminui a margem de erro nos momentos em que o jogo fica arrancado, típico de final de semestre. Vestiário sente o impacto de nomes grandes antes mesmo do anúncio. Não é só hierarquia, é efeito cascata no treino. Zagueiro disputa cada bola como se fosse o último lance, lateral calibra o cruzamento sabendo que o time pode sair em velocidade na sequência, e meio-campista arrisca passe vertical com a segurança de que, se der errado, a retaguarda aguenta o primeiro baque. É assim que a régua sobe em silêncio. O derby, centro de gravidade emocional do noticiário, funciona como amplificador de qualquer frase que vazou. Blindar o elenco, porém, virou manual.
A mensagem interna é simples: a rivalidade não pode pautar a caneta. Se a contratação acontecer, que seja porque faz sentido esportivo e financeiro, não porque uma provocação viralizou no meio da tarde. O Corinthians quer ser protagonista na bola e no mercado nessa ordem. No jurídico, o caminho é cheio de lombadas, cláusulas de liberação, prazos regulamentares, exames, prazos de inscrição e questões logísticas que começam no voo e terminam no bid. Cada etapa concluída derruba um boato e cria um fato. O torcedor não precisa decorar jargão, só perceber quando o silêncio deixa de ser estratégia e vira indício de avanço real. Quando o cronograma aparece, é porque o negócio saiu do campo da especulação. O departamento de marketing monitora a curva de engajamento como quem lê termômetro. Camisa 1 tem apelo orgânico, campanhas de temporada ganham narrativa, e a arena sente no borderô quando a arquibancada compra o discurso. Não se trata de vender ilusão, trata-se de explorar, com responsabilidade, o que o futebol tem de mais raro: histórias que se escrevem em tempo real. Tecnicamente, a comissão projeta alterações de microdetalhe, linha de zaga meio passo mais alta graças ao raio de cobertura do goleiro, ensaios específicos de saída curta para atrair pressão e acionar o terceiro homem, e uma rotina de bolas paradas que se beneficia de quem manda no próprio território. Em jogo grande, cada centímetro na pequena área é um artigo de luxo. Há riscos, e o Corinthians trata de antecipá-los. Adaptação inversa, expectativa inflada, desgaste por calendário apertado e o peso de ter o nome no holofote antes da primeira defesa. A forma de mitigar é conhecida: planejamento de carga, comunicação clara e um início que privilegie consistência antes de milagres. O torcedor entende quando percebe um plano bem executado. Os cenários estão sobre a mesa. Se a negociação andar rápido, a presença imediata muda o eixo das decisões de curto prazo. Se o desfecho exigir espera, um pré-acordo alinha 2025-26 e dá previsibilidade ao setor. Em qualquer caso, a mensagem é a mesma: o Corinthians quer um goleiro que não roube cena, salve pontos. O resto é manchete. A próxima semana, por natureza, será um teste de paciência. Fotos de aeroporto, supostas visitas a centros de treinamento, mensagens truncadas e aquele velho ritual de amigos do jogador pipocando em aplicativos. O clube, maduro com a experiência recente, tentará falar apenas quando puder entregar algo mensurável: assinatura, registro, apresentação. Em 2025, o time se equilibra entre a urgência de pontuar e a construção de um padrão que aguente jogo grande. A defesa vem sendo cobrada por concentração de 90 mais minutos, o meio-campo busca reduzir perdas em zona crítica e o ataque tenta aproveitar melhor as transições. Um goleiro com comando de área e reposição inteligente é peça que corrige detalhes que custam caro na tabela. No fim, a frase que incendiou o noticiário serviu como lupa sobre a ambição do clube e o humor da arquibancada. Negócios não se vencem no grito, mas a energia das arquibancadas pressiona o relógio. A diretoria sabe que acertar aqui é multiplicar possibilidades, errar é adiar um plano. Entre provocação e pragmatismo, o Corinthians escolhe vencer naquilo que manda: competitividade. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A novela, que começou com um áudio atravessado, termina com o Corinthians no controle do próprio enredo. Entre cruzamentos de informação, prazos de janela e conversas de bastidor, o clube chegou ao ponto em que cada passo tem consequência prática: ou transforma barulho em reforço, ou arquiva a pauta sem permitir que a turbulência contamine o vestiário. O recado que sai do Parque São Jorge é firme: decisão técnica e financeira prevalecem ao ruído. Do lado do atleta, a leitura é conhecida no mercado: protagonismo esportivo, ambiente que cobra e impulsiona, e a perspectiva de jogar decisões frequentes em estádio lotado. Não há vitrine mais exigente do que a Neoquímica Arena quando a temporada funila. É ali que goleiros elevam status, viram referência e somam pontos que a planilha não captura, mas a tabela consagra. A diretoria, por sua vez, reforça que não negocia com a ansiedade. Se a engenharia de valores, cláusulas e prazos fechar, acelera para assinatura, exames e registro. Se um detalhe travar, muda a rota sem drama.
O planejamento prevê cenários, com opções mapeadas e filtros objetivos de desempenho. O Corinthians já não vive de impulsos, vive de diagnóstico. No campo, a comissão técnica sabe exatamente o que busca. Um camisa 1 que imponha respeito na bola aérea, reduza ângulos no mano a mano e, principalmente, entregue primeira bola limpa para acionar a transição. Em um brasileirão de margens curtas, cada reposição certeira vira meio lance de gol, cada defesa difícil nos acréscimos vira 3 pontos embalados. O vestiário recebe a possível chegada com maturidade. É natural que hierarquias se reacomodem quando entra alguém com um lastro de jogo grande, mas a régua sobe para todos. Zagueiro ajusta tempo, lateral calibra cobertura, volante reposiciona corpo para oferecer linha de passe. Quando o time inteiro respira com confiança, a bola passa a queimar no pé do adversário. A rivalidade atravessada na frase que incendiou a cidade fica do lado de fora do portão do CT. O Corinthians não assina provocação, assina projeto esportivo. O derby, quando vier, será decidido na organização, no duelo individual e na frieza nos 15 minutos em que o jogo costuma fugir do script. Até lá, blindagem total para que o elenco não seja pautado por manchete. Ainda, a variável calendário. Inscrição, logística, adaptação, estreia. O cronograma é desenhado para que o primeiro jogo não seja espetáculo de apresentação, e sim parte de um plano de pontos. Se a chegada acontecer, o foco é construir sequência segura de minutos, com evolução por degraus, até o estágio em que o goleiro se torna a presença que dita o humor do time. No marketing, a lição é explorar a narrativa sem perder o pé no chão. Camisa 1 carrega simbolismo, ativa a memória afetiva da fiel e dialoga com a tradição de grandes defesas em noites decisivas. Mas a campanha que realmente converte é a que nasce de bola defendida. O torcedor compra história quando vê substância em campo. Financeiramente, a diretoria não mascara a complexidade, taxa, salário, bônus, impostos, intermediação. Em contrapartida, mede o retorno esportivo que impulsiona a bilheteria, premiações e visibilidade de elenco. O Corinthians não faz loucura, faz conta com régua de clube grande, ciente de que resolver o gol é construir base para as outras linhas evoluírem. Se a negociação não vingar, o clube não ficará sem resposta. O mapeamento de mercado contempla perfis de mesma função, com custo-benefício testado e minutagem possível de captura em curto prazo. A meta não muda com o sobrenome do reforço: proteger a pequena área, reduzir o volume de ocasiões concedidas e transformar defesa em início de jogada. A reação da arquibancada foi o combustível de sempre, paixão que empurra, mas também cobra responsabilidade. A fiel sabe, como poucas, separar espuma de substância. Aplaude quem chega, exige de quem fica e não poupa quem não compete. É essa régua social que sustenta a ambição do Corinthians mesmo em temporadas de reconstrução. O técnico, em paralelo, mantém o discurso de simplicidade eficaz, bloco compacto, distância curta entre setores, agressividade nos duelos e bola parada tratada como patrimônio. Com um goleiro dominante no ar e lúcido no chão, as linhas ganham coragem para avançar um passo e sufocar a saída rival. É detalhe que produz pontos. Nos rivais, a avalanche de comentários é ruído externo. Internamente, o Corinthians aprendeu a trabalhar com a porta fechada e a janela aberta apenas quando há ato concreto. Quando o clube fala, é porque tem o que mostrar: contrato, inscrição, foto oficial. Antes disso, silêncio que protege. Se a assinatura vier, a apresentação não será um fim, e sim um início. O primeiro treino vira laboratório, o primeiro jogo vira recorte, a primeira defesa grande vira termômetro. O resto é rotina, treino, ajuste, comunicação e repetição. É assim que goleiro vira referência, time vira bloco e temporada vira competição até o último dia. No fim, a história que começou em áudio vira capítulo de um projeto mais amplo, o Corinthians que se recusa a ser coadjuvante. Com ou sem a frase de efeito, com ou sem o nome da moda, a missão é a mesma: resgatar a competitividade como hábito. Se o negócio se concretizar, será porque coube no campo e na planilha. Se não, a convicção permanece: o gol do Corinthians continuará sendo tratado como território sagrado, onde provocação não faz milagre e trabalho constrói resultado.
Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.